Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito interessante durante o atendimento com Reiki. Em outubro de 2021, eu fui procurada por um homem que foi indicado por um familiar que já havia se tratado comigo. E ele me procurou relatando que ele estava sentindo muito cansaço e que procurou um cardiologista, fez alguns exames e que havia sido identificado um aneurisma na aorta coronária. E como ele estava pelo SUS, ele precisava de mais exames até conseguir fazer a cirurgia final, mas iria demorar. Então ele queria fazer outro tratamento junto para que pelo menos esse aneurisma, não rompesse. Então, peguei todos os dados dele, conversei com ele e comecei a aplicação de Reiki à distância. Isto é, ele lá na casa dele, eu aqui no consultório. Não nos vimos pessoalmente em nenhum momento desse tratamento e tudo isso foi feito já que o Reiki tem essa possibilidade do tratamento à distância com a mesma eficiência do tratamento presencial. Bom, então diante do relato dele, eu comecei a aplicar o Reiki, em outros pontos, que eu trabalho junto e obviamente no coração. Porém, eu não sentia nada no coração. Tá? Quem é reikiano sabe do que eu estou dizendo. Nós temos o Byosen, que são as sensações que nós temos nas mãos durante a aplicação de Reiki e que vão nos sinalizando sobre, digamos assim, a gravidade da doença ou do distúrbio ou do estresse. No caso ali, relatado pelo cliente, era um problema cardiológico que sofria aí o risco de um rompimento, já que se tratava de um aneurisma, como disse o médico. Bom, então eu comecei a aplicar e não sentia nada no coração. Falei, acho que não estou num bom dia. Parei por ali, no dia seguinte, novamente, apliquei direitinho e nada de sentir Byosen ou sintomas ou sensações no coração ou na parte cardiológica. Como ele falou que era na aorta, o que eu fiz? Eu fiz Reiki na aorta inteira, tá? Para vocês terem uma ideia. E não sentia nada. Então eu entrei em contato com ele. Obviamente que eu não falei assim tão claramente, porque nós temos que ter uma postura muito ética, principalmente diante de uma doença mais grave. Então eu falei, olha, eu estou aplicando o Reiki, contratado por você, mas eu também estou sentindo o pulmão. E ele falou, olha, no pulmão eu não tenho nada, não sinto nada, e eu só estou aguardando aí mesmo os exames para fazer essa cirurgia. E continuei aplicando o Reiki em toda a parte cardiológica e todos os órgãos relacionados ao coração, e não dava nada. Mas cada vez que eu aplicava no pulmão, eu sentia assim o Byosen ali. E comentei isso com ele por umas 3 vezes, mais ou menos. Bom, aí ele ficou meio assim, e teve um dia que ele estava com um cansaço muito forte e ele resolveu ir ao pronto-socorro. Quando ele foi ao pronto-socorro e fizeram os exames cardiológicos, os resultados deram todos normais. Porque antes ele sentia muita taquicardia, fora esse cansaço, uma respiração muito curta. E nos exames ali no pronto-socorro não mostrou nada, nenhum tipo de arritmia ou disritmia cardíaca. Então ele entrou em contato comigo e falou, olha, Érica, aconteceu isso, isso e isso,
e agora eu não sei o que eu faço, né? Ele falou, mas eu vou pegar esses exames e vou levar para o meu cardiologista. E eu falei, faz muito bem, né? Eu falei, e veja se consegue passar no pneumologista para ver se tem alguma coisa. Outra coisa também, na aplicação de reiki, isso um reikiano que tem bastante prática, né, sabe disso, nós conseguimos perceber outros aspectos. Então, na parte cardiológica desse cliente, eu sentia muita tristeza. E era uma tristeza muito densa mesmo, uma tristeza muito antiga. E eu comentei, obviamente, com ele sobre isso, e foi quando ele me relatou realmente que nos últimos anos não estavam nada fáceis, ele teve várias perdas, estava vivendo assim praticamente para os outros, né? Não tinha alegrias próprias, então era todo mundo que precisava de alguma coisa na família pedia para ele, né? Então ele que levava um na escola, pegava o outro no médico, levava algum documento que o outro precisava para algum outro lugar, e assim ele servindo sempre aos outros e anulando a própria vida. Bom, passados esses meses, ele conseguiu fazer lá os exames que precisava, a médica realmente gente, perdi a palavra. Bom, a médica verificou que ele não tinha esse aneurisma, que ela havia afirmado, já que tinha, pelos novos exames, mas que ele precisava fazer um cateterismo. E aí ele me passou isso também e novamente não dava biocem nenhum. E ele fez o cateterismo e realmente não tinha nada. Bom, aí então ele falou, bom, acho que eu vou então procurar um pneumologista, né, Érica, já que você tem falado do pulmão. E assim ele fez e procurou um pneumologista que encontrou sim um tumorzinho benigno, pequenininho ainda, mas que estava obstruindo, né, todo esse sistema dele, e por isso ele sentia tanto cansaço. Então marcou a cirurgia, já tirou, né, benigno, como eu falei, e ele já está em casa em recuperação. Ele operou na acho que sexta ou segunda passada, já está em casa, já está bem, né, já me deu a devolutiva dele. Porém, como ele mesmo comentou, ele falou, mas eu ainda sinto um pouco de falta de ar, um certo cansaço que não é mais como eu sentia antes. E isso, então, é o que eu quero também comentar com vocês, que os nossos sentimentos também nos adoecem. E provavelmente esse tumorzinho também que ele teve no pulmão foi o resultado de anos e anos e anos de muita tristeza, de mágoas, tá? Que ele foi retendo, ele foi segurando, ele não procurou um terapeuta para se cuidar, para cuidar dessas emoções, e acabou somatizando aí na parte física. Então, o que eu quero deixar aqui de recado para vocês? Primeiro, né, se você é um cliente, nunca deixar passar muito tempo com um sintoma, tá? Esse sintoma, seja ele qual for, persistiu por mais de 2 semanas, procure um médico. E aí você vai então para terapia integrativa, você vai para um psicanalista, e aí dependendo do que você tem para você resolver. No caso, esse cliente, como foi indicado por um parente, que já tinha feito reiki comigo também e outros tratamentos, ele veio procurar o reiki e eu fui sinalizando para ele muito comedidamente, né, porque é uma questão ética também, mas realmente ele não tinha nada no coração. E olha, gente, que eu fiz aquela parte cardiológica e os órgãos coligados inúmeras vezes durante a semana, tá? E realmente não tinha nada, mas acusava, realmente tinha um biocem no pulmão. Podia até ser, gente, no caso dele tinha ali um tumorzinho, mas podia não ter e continuar o biocem
porque é a parte emocional. Como dava Biosem no coração, mas não de uma doença física, né? Dava o Biosem realmente ali de muita mágoa, de muita tristeza e que aparece no pulmão também, tá? E aí ele fez a cirurgia e resolveu, né? Então, aí eu fico super feliz com isso, obviamente. Ele me agradeceu muito, né? Queria pagar a mais, eu falei, não, o combinado é o combinado. Ele fechou o pacote dele e perfeito, ele tá ótimo, eu fico muito feliz com isso. E também falar para os reikianos da importância de trabalhar muito bem com o Biosem, né? Treinar muito o Biosem. Não é a primeira vez que um caso desse acontece aqui comigo, tá? De o paciente vir com um diagnóstico e no reiki não aparecer realmente nada e eu sugerir ou que ele procurasse outro médico ou, como aconteceu agora, deu Biosem em outro órgão, que ele procurasse então um outro especialista, né, para verificar. E se fosse o caso, né, como para ele também, que eu indiquei que ele passe por um psicanalista ou um psicólogo, para que ele trate essas emoções que estão doentes, tá bom? Então é isso, o recado é esse, o reiki ele funciona, o reiki é tratamento de saúde e se você estiver com um bom reikiano, você fica tranquilo porque você vai ser muito bem atendido, vai ter uma melhora muito grande de sintomas. Não importa qual é o quadro de gravidade da sua doença. Pode ser uma dor de cabeça esporádica a um câncer terminal ou uma doença terminal, tá? Um bom reikiano sempre vai proporcionar para você uma melhora. Nem sempre a cura é possível, mas uma melhora no quadro geral, tá bom? É isso, gente. Boa noite. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.